igreja, boa noite. Vamos tomar os assentos, vamos nos concentrar para poder glorificar o santo nome do Senhor Jesus. Que o objetivo de estarmos aqui é cultuar e engrandecer o seu santo nome, amém? Queria convidar os irmãos para ficar em pé, para a gente começar a fazer a oração inicial, para Deus vir a conduzir esse culto. Vamos aproveitar esse momento, fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Ontem, quem teve a oportunidade de estar aqui no culto, nos departamentos, pôde escutar uma palavra boa, pôde ter um sábado abençoado na palavra de Deus. E aqueles que não puderam, vamos aproveitar hoje para poder ter o primeiro dia da semana fortificando o nosso coração, fortificando a nossa mente e nos revestindo da palavra de Deus. Amém? Deus, meu Senhor Jesus, ó Pai grandioso, quero agradecer, Senhor Jesus, pela oportunidade de estar aqui na Tua casa, Senhor Jesus amado. Nós que não somos merecedores, ó Pai, de poder estar aqui, de Te chamar de Pai, mas pelo Teu amor infinito, Senhor Jesus, que nos permite Te chamar de filhos, Senhor, e filhos amados, ó Deus. Ó Senhor Jesus, agradeço pela oportunidade de estar na Tua casa, agradecendo o Teu santo nome. Quero apresentar aqui, Senhor Jesus, esse culto, que todos que venham aqui, Senhor amado, seja para agradecer a Tua palavra, Senhor amado. Fala com nós, meu Deus, através dos louvores, através da palavra, Senhor Jesus. Usa o Teu pregador, ó Pai, para que venha falar, Senhor Jesus amado, aos nossos corações e que venha nos libertar, Senhor Jesus amado, daquilo que precisa ser libertado, Senhor Jesus. Que a Tua palavra venha impactar, Senhor Jesus amado, aquele que aqui está. Abençoa, ó Pai, que veio aqui à Tua casa, que veio apresentar a Tua família, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus amado, apresenta a vida daqueles que vieram aqui orar pelos Teus filhos que aqui não estão, mas que eu creio em nome do Senhor Jesus, um dia que entrarão por essa porta, Senhor Jesus, para se libertar de tudo aquilo que afasta de Ti, ó Deus. Apresenta a vida daqueles que estão chegando, ó Pai, e daqueles que não podem vir, Senhor Jesus amado. Tu sabes, ó Senhor, de tudo. Abençoa a vida da nossa igreja, Senhor Jesus amado, a vida do nosso pastor, a vida de todos que aqui subirão para dirigir e falar da Tua palavra. Eu quero, Senhor, pedir também pela semana que se inicia, ó Senhor Jesus. Oh Deus, Tu sabes que segunda-feira é um dia difícil para muitos que não têm emprego, ó Pai, que amanhã começa mais uma semana de dificuldade, Senhor Jesus amado. Mas eu creio na Tua palavra, Senhor Jesus amado, que nada vai faltar, ó Pai, para aquele que Te serve, que crê em Ti, Senhor grandioso, ó Pai. Senhor, venha nos manter, Senhor amado, que nada venha nos abater, Senhor amado, que queremos desistir da Tua palavra. Não é a falta de emprego, ó Pai, nem a falta de alimento, Senhor amado, porque tudo pode faltar nessa vida, mas a Tua palavra, ó Senhor, nos basta e nos preenche, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus amado, por essa semana que vai começar. Eu creio em Ti, Senhor amado, que da mesma maneira como está começando hoje, na Tua palavra, ó Deus, vai encerrar, Senhor Jesus amado. Graça eu Te dou, em nome de Jesus. Aleluia. Queria pedir para os irmãos abrir a Bíblia no Salmo 150. Se eu estiver vendo ele, é porque eu estou nervosa, viu? Se eu gaguejar também. Quando a gente sobe aqui, o Espírito Santo toca na gente e a gente fica nervosa, mas é porque a gente tem temor quando a gente vai falar no nome de Deus. Amém? Os irmãos acharam? Salmo 150? O salmista exorta toda criatura a louvar ao Senhor. Louvai ao Senhor, louvai ao Deus no santuário, louvai no firmamento do seu poder, louvai pelos seus atos poderosos, louvai conforme a excelência da sua grandeza, louvai com som de trombeta, louvai com saltério e harpa, louvai com a dufe e a flauta, louvai com instrumentos de cordas e com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor.
Aqui, irmãos, o salmista termina com esse último versículo do Salmo, exortando para que todo aquele que tem fôlego louve o Senhor, que a gente possa, que Ele convida a todos para louvar o Senhor. E Deus, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é imenso, Ele é maior do que a gente possa imaginar. E com a sua perfeição, Ele nos permite que quando louvamos a Ele, nos aproximamos mais dEle. E que seja assim todos os dias. Que através da nossa adoração ao Senhor, possamos ser mais parecidos com Ele. E que todos aqueles possam ver a glória dEle resplandecer sobre nós. Que o nosso fôlego, que foi dado por Ele, que Deus nos deu, seja sempre utilizado para louvar a Ele. Amém? Queria chamar o grupo de louvor, está com oportunidade. Graça e paz, igreja, amém? Todo ser que respira, ouve ao Senhor. Seja um adorador diante da presença dele, amém? Que nada venha calar o nosso louvor. Se você tem o ar, tem a vida, que é o dom de Cristo, que é o dom, Deus te deu o dom da vida. Então louve Ele, querido, independente das circunstâncias. Que o seu espírito seja um espírito adorador, amém? Aleluia! Aleluia.
Ele nos deve gozar. Não importa as guerras que estejam ao nosso redor, queridos, nós seremos felizes com Jesus. Amém? Você pode sentir a paz do Senhor e o gozo de Cristo? Em contrapartida, se você estiver no lugar de festa, no melhor lugar, na melhor mansão, se o Senhor não estiver conosco, em vão, querido, em vão. Você não sentirá alegria, a alegria será passageira, a paz será passageira, o amor será passageiro. Mas com Jesus, nós somos felizes de verdade. Amém? Para sempre. Aleluia.
Na minha época, eu não cantava esse louvor assim. Né? Os irmãos mais antigos aqui, sabe? É um louvor de 1883, é muito louco, muito antigo. Mas eu queria que a igreja cantasse conosco a moda antiga. É assim, ó. As irmãs vão cantar com os... As irmãs, assim, ó. Assim, ó. Sou feliz. Os homens, assim, ó. Sou feliz com Jesus. Com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Mais uma vez, as irmãs. Vai. Sou feliz. Vai, Cláudio. Vai. Nós vamos fazer um pouquinho diferente, tá? Nós vamos dividir a igreja, que o pastor ouça. Assim, ó. Esses irmãos aqui cantam com as mulheres. Os irmãos e as irmãs cantam com elas. E nós aqui cantamos com nós dois. Amém? Vamos fazer, só se para. Vai, vocês. Sou feliz. Sou feliz. Com Jesus. Todos. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Com você nas suas palmas. Nós somos felizes com Jesus. Aleluia. Aleluia. Que essa alegria que a gente acabou de cantar, essa felicidade, a gente possa ter durante toda a semana, amém? Queria chamar o Murilo para estar fazendo a oração pela família. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Mais um dia, né, podendo engrandecer e louvar o santo nome do Senhor Jesus em comunidade com a igreja. Isso nos deixa felizes, isso nos regozija, né? Isso nos renova, né, a nossa alegria, como o louvor acabou de dizer, que somos felizes com Cristo. E aí em casa ainda não tinha decidido não tinham me dito, né, que eu estaria orando pela família, e o Espírito Santo me deu, né, um direcionamento para estar compartilhando com a igreja, né, até mesmo por algumas experiências que eu tive durante a semana com Deus, com relação à família, com relação ao lar, né, muitas coisas têm entrado em nossos lares, né, e muitas vezes com a nossa própria permissão. Como cristão, nós temos que vigiar, né, com aquilo que nós temos consumido em nossos lares, seja na TV, né, seja um livro, seja uma música, né. Tem coisas que não são antibíblicas, mas elas não edificam, né. E aí nessa semana, algumas séries que eu e minha esposa vinha assistindo, quando foi no sábado à noite, a gente terminou de assistir um capítulo e o Espírito Santo me tocou, falou: o que você tem deixado entrar na sua casa? Você precisa vigiar com relação àquilo que tem entrado, para que não desperte a coisas que não agradam a mim. Então nós devemos, como cristãos, entender que a responsabilidade daquilo que vem edificando a nossa casa é a nossa responsabilidade. E aí eu separei aqui um versículo,
somente para a meditação dos irmãos, que diz assim, 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 8. Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Olha só como Paulo direciona Timóteo aqui. Aquele que não cuida da família, ele é pior do que um descrente. Ele é pior do que aquele que não conhece o Evangelho. E aí, não tirando a soberania de Deus, porque nós cremos que o Senhor, Deus, é soberano. E assim, tudo que Ele nos dá era para a honra e glória do santo nome dEle. E aí, nós como representantes de Cristo, nós temos que edificar a nossa casa, né? Com a base do Evangelho, com a base daquilo que agrada ao Senhor. Então, nessa noite, nós vamos orar com esta direção. Que o Senhor nos dê o direcionamento, como igreja, né? Família de Cristo, que o Espírito Santo venha despertar em nós o cuidado para aquilo que vem adentrar em nossa casa. E aí cada um com a sua responsabilidade, né? Essa palavra não é direcionada só para o pai de família, é para a mãe, é para o filho, porque dentro do lar, cada um tem a sua responsabilidade. E a própria palavra de Deus nos dá esse direcionamento, tanto como sacerdote do lar, tanto como filho ou esposa cristã. Nós temos que ter consciência disso, porque cada vez mais o inimigo tem tentado destruir as famílias cristãs, e ele faz isso através de coisas que muitas vezes para nós, isso daí não interessa, isso não importa, que isso é coisa de religioso. Mas a gente tem que entender que as estratégias de Satanás, ela tem mudado, e se nós como família, igreja, não estivermos atentos com tudo aquilo que está ao nosso redor, infelizmente nós podemos padecer. Amém? Que a igreja se coloque de pé e vamos estar orando pela nossa família, por nossos entes queridos e por todo aquele que o Senhor te direcionar nesta noite. Amém? Querido Deus, eterno Pai, Senhor, glórias te damos, ó Deus, Pai, por mais um dia, Senhor, Pai, que o Senhor nos permite levantar, que o Senhor nos permite, Deus, estar de pé, Senhor, Pai, que o Senhor nos permite, ó Deus, vir até a sua casa de oração, Senhor, Pai, e nos reunirmos, Deus, como igreja, Pai, para engrandecer e louvar o teu santo nome, Deus, Pai. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, ó Deus, Pai, para que nós, Senhor, sejamos fortificados, Deus, pelo teu Espírito Santo, Pai. Pai, que o teu Espírito Santo venha nos dar direcionamento como família, ó Deus, Pai. Como Satanás tem tentado, Pai, nos destruir, Pai, e o nosso lar tem sido alvo, mas nós clamamos, Senhor, nesta noite, porque nós cremos no teu poder, porque nós cremos no teu Espírito, Senhor, Pai. Então, Pai, clamamos que o teu Espírito Santo, Pai, venha fortalecer cada lar, Pai, que está representado aqui nesta noite. Pai, eu peço também que o teu Espírito Santo, Pai, venha colocar por terra, Senhor, toda a estratégia de Satanás para destruir para as nossas famílias, Senhor, Pai. Que o teu Espírito Santo nos direcione para que venhamos edificar a nossa casa, Senhor, Pai, através da tua palavra, através da dependência do Senhor, ó Deus, porque não há outro Deus, Senhor, Pai, não há outro ao qual, Pai, nós render louvor e graça, Pai, que não seja a Ti. Então clamamos, Deus, nos fortifica como família, Pai, para que venhamos ser conhecidos como a família que carrega a marca de Cristo aqui nesta terra, como a família, Senhor, Pai, que respeita os seus estatutos, Senhor, Pai, e vive conforme a tua vontade, Senhor, Pai. É o que eu te peço, Deus, e desde já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. As palmas louvam ao Senhor. Eu queria só aproveitar isso que o Murilo falou, e é engraçado, porque ele não tinha
tinha comentado nada da série. A gente estava vendo uma série, e aí eu fui deitar à tarde da noite, porque você quer ver um capítulo, você quer ver outro. E aí eu fui ler, tenho o costume de ler a Bíblia antes de deitar. E aí eu abri, eu não leio, tentei achar aqui, mas eu não achei qual foi o versículo de Provérbios. Mas era exatamente falando pra gente, mais ou menos, ter cuidado com aquilo que a gente tem feito. E eu, na hora, eu falei, eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu estou deixando entrar na minha mente. Porque parece que é uma besteira, é uma série que não tem nada a ver. Eu não estou falando que você não tem que assistir televisão, mas você tem que deixar o Espírito Santo te dar o discernimento. Assim como quando você está assistindo alguma coisa que você não sabe, que não agrada ao Senhor, Ele vai falar com você. E eu por 2 vezes tive essa sensação, mas eu continuei assistindo, porque eu falei, não tem nada demais nessa série, eu vou assistir. Mas aí na hora que eu fui deitar, Deus usou a palavra para falar comigo. E aí no outro dia o Murilo acordou e falou sem eu nem ter comentado. Então que a gente venha ter o discernimento, tomar o cuidado, não só com a TV, mas com aquilo que a gente tem lido, com aquilo que a gente tem conversado, a música que a gente tem escutado. Eu falo principalmente para os jovens que a gente trabalha, a gente sabe que o inimigo ele é sujo e ele vai agir disfarçadamente, através de uma música, através de um amigo ou de um livro. Então que a gente venha pedir para o Senhor sabedoria. É o que eu tenho peço para Ele, força e sabedoria. Que o Espírito Santo dele venha agir sobre nós. Amém, irmãos? Amém. E eu queria saber se a gente tem algum visitante hoje, alguém que está aqui pela primeira ou segunda vez. Eu sei que tem a prima do Murilo, pode ficar em pé, Joada, é a prima do Murilo, direto da Bahia, aqui visitando a gente. Tem mais alguém? Aqui também tem mais uma irmã, amém? Sejam bem-vindas. Como é que a igreja vai falar? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Quem está próximo, dá um abraço. Venham mais vezes, sejam sempre bem-vindos, amém? Aqui tem uma jovem também. Bem-vinda. Amém? Eu queria chamar o Diácono Zezinho para estar fazendo oração pelos ofertantes, pelos dizimistas e pela primícia. Amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão felizes com o Senhor? Amém. Poxa, ainda bem que vocês estão acordados, que maravilha. Vocês almoçaram bem, né? Amém. Aleluia. Eu não sei nem o que eu almocei hoje. Esqueci. Mas tudo bem, né? O importante é que eu almocei bem com a Mariazinha. Amém, amados? Amém. O último hino que nós cantamos é maravilhoso, né? Sou feliz com Jesus. Outro ano eu era feliz, vocês sabiam disso? Eu não conhecia o Senhor e eu era feliz. Mas era aquela felicidade passageira, né? Você fica a noite todinha dançando, em forró, barulho e tal. Você está felizão, né, Ricardo? Mas depois, no outro dia, a ressaca, olha, você vê que você não é feliz. E eu só pude conhecer a verdadeira felicidade quando eu aceitei Jesus como meu Salvador. Ele me libertou de tudo aquilo que eu pensava que era bom para mim e não era. Então, você fez me lembrar o passadão, hein? Esse hino é antigão, hein? Amém, glória a Deus. Eu vou orar pelas ofertas da casa de Deus. E o Salmo 37, se você quiser abrir rapidinho aí, para ganharmos tempo. O Salmo de número 37. É maravilhoso isso, hein? Olha aqui o título do Salmo. A prosperidade dos pecadores acaba. E somente os justos serão felizes. Eu não tinha escolhido nada disso. Você vê? É Deus mesmo. Davi que escreveu esse salmo, e o capítulo 38, 18 fala assim: o Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e no dia de fome se fartarão. Aleluia. O 25, o 24. Ainda que Caio não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. E aqui é para mim também, né? Porque eu já fui moço.
Fui moço e agora sou velho. Nem tanto velho, né? Mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém? Amém. Glória a Deus. Fui moço e hoje estou velho. Nunca vi um justo mendigar o pão. Ele abrirá verdadeiramente os celeiros. Ele fartará verdadeiramente o nosso celeiro, nosso pão de cada dia. Eu já passei fome, mas o Senhor tem misericórdia de mim. Eu amanheci 8 dias sem comer, sem pôr a no fogo. Mas Deus nos sustentou com as suas mãos poderosas, querido. E eu agradeço a Deus hoje, porque naquele dia que nós fizemos aquela pequena oração sem conhecer direito o Senhor, até hoje, o meu celeiro, pela misericórdia de Deus, não tem faltado nada. E eu tenho certeza que o seu também não tem faltado nada, porque você conhece o Deus justo, poderoso, que vela pela sua igreja. Vocês pensam que Deus não nos vê? A sua aflição, nas nossas angústias, nas nossas tristezas, nós somos carne, mas Ele olha para nós e estende as suas mãos gloriosas e nos abençoa ricamente. Pode vir a tempestade que vier, ela passará, e a bonança vem em seguida. Amém? Eu gostaria que você ficasse em pé em nome do Senhor. Vamos elevar a Deus em oração. Você que está desempregado, necessitado, às vezes, confia em Deus. Não desiste de buscar a presença do Senhor, amado. Ele tem tudo para nós, cada dia mais. Amém? Em nome do Senhor. Santo Deus, poderoso e amado Senhor da glória, Jesus querido, aqui estamos na tua presença, para agradecer o teu nome, para louvar o teu santo e glorioso nome, Senhor. Tu tem velado pela tua igreja, por nós, Senhor, pela tua palavra, Jesus. Ó Deus, nós agradecemos pela salvação, por conhecer teus caminhos, a tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos pelos livramentos, nós te agradecemos, Jesus querido, aqueles livramentos que nós nem mesmo vemos, mas tu vela por nós, tu tem nos livrado, tem guardado nossos filhos têm sido uma bênção nas tuas mãos, Senhor. Ó Pai poderoso e amado, Senhor da glória, o inimigo não tem poder para tocar nos teus servos, Senhor. E aqueles que estão verdadeiramente tristes, cabisbaixo, necessitados, Senhor, a chave da vitória está em tuas mãos, Jesus querido. Ó Deus poderoso e amado, vem verdadeiramente abrir as portas, Senhor, abrir os celeiros, abrir a janela dos céus, Senhor, e derramar esta noite uma bênção especial para a tua igreja. Assim nós confiamos e nós cremos verdadeiramente, Senhor, na tua palavra, pois a tua palavra tem poder. Ó Deus, a tua palavra verdadeiramente tem poder para resolver todos os problemas, todas as coisas. Por isso nós damos graças por tudo, Senhor, por tudo, Senhor. Amém? Eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? O grupo de louvor está com mais oportunidade. Irmãos, muitas vezes acontece, não só comigo, talvez com você também, com certeza com você também. Às vezes bate um vazio, irmãos. E eu já reparei que às vezes quando batia assim, aquele vazio em mim, me vinha uma saudade de algum lugar, de alguma coisa, de alguém. Me batia uma saudade. E eu não sabia de onde era isso. E eu comecei a perceber que isso era um vazio. Não era aquele vazio muitas vezes de que eu estava vazio de Deus, ou que o Espírito Santo de Deus tinha dentro de mim. Não. Muitas vezes a gente se põe num buraco, numa caverna, e a gente entra ali sozinho, com ninguém. Você fica ali, daqui a pouco você percebe: opa, não tem ninguém aqui. E uma vez eu estava vendo uma pessoa, de uma forma tão estranha assim,
E eu vi que aquilo faltava a Deus na vida dela. Falei, eu sei o que é. Chamei ele, Luiz, vem cá. Vou cantar um pedaço de uma música muito pequena para você. A gente estava na academia de onde eu presto serviço. E cantei para ele assim, ó. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, e a Deus estava com os olhos fechados, e quando eu abri os olhos, ele estava chorando. Falou, cara, o que você fez? Essa música encheu a minha história. Não é comigo, não, irmão. Muitas vezes a gente precisa de Deus. Muitas vezes você precisa falar de Deus. Muitas vezes você tem que falar, Jesus te ama. Muitas vezes você tem que falar, querido, fala, enche-me, Deus. Abra seu coração, a sua mente, a sua alma, e fala, enche-me, Deus. É o louvor que nós iremos louvar, querido. Eu gostaria que você, olha que a letrinha ali para você, que você cantasse conosco. Deus proveu fogo e eu o sacrifício. Oh, 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 oh. Deus proveu fogo e eu o sacrifício. Sacrifício de me doar, de me abrir, de abrir mão do que é meu. Deus proveu Espírito, Santo Espírito para nos preencher. Eu entregarei a ti. Deus proveu fogo. Deus proveu fogo. E eu o sacrifício. Deus proveu o Espírito Santo dele para nós. Deus proveu o Espírito. Deus proveu fogo e o sacrifício de abrir meu coração. E eu o sacrifício de abrir mão do meu eu, dos meus sacrifícios. Deus proveu o Espírito. Eu me entregarei a ti. E eu me entregarei. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus.
o seu coração está fechadinho, eleva o seu pensamento ao céu de Deus. Fala com Jesus alguma coisa, seja o que for. Seja o que for, fala com Jesus. Fala com Jesus, fala. Se você não tem nada para falar, Jesus, eu te amo. Talvez a sua alma está chorando, talvez você está feliz, mas a sua alma está vazia. Talvez você está aqui, mas você está com medo de alguma coisa. Talvez você está aqui, mas está faltando algo para você. Talvez você está rindo, mas você está triste. Talvez você está feliz. Talvez você está triste. Talvez você está aqui, mas você está longe. Não pode sair daqui igual, querido. Alguma coisa sempre acontece quando está Jesus. Alguma coisa sempre acontece onde Deus está. Alguma coisa tem que acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Porque Jesus aqui está. Porque Jesus aqui está. Porque Jesus aqui está. Seu Espírito Santo está aqui. Eu posso sentir. Você só desejar lembrar. Sinta Jesus aqui. Sinta Jesus aqui. Muitas vezes eu errei, muitas vezes eu erro. Muitas vezes você errou, muitas vezes você erra. Mas Jesus, o nosso intercessor, o nosso advogado perante ao Pai está aqui, Jesus Cristo. Oh, Jesus amado, ouça os nossos louvores. Ouça o nosso pedido, Jesus. Enche nós, Senhor. Enche nós, Senhor, até transbordar. E quero convidar o presbítero Jaime, que vai estar trazendo a palavra. Amém. Pode ser, irmãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você tem pedido para Deus te encher nesta noite? Você tem aberto seu coração e pedido para Ele, de verdade, pedido para Ele te encher? Enche de Deus. Amém? Amém. E qual o propósito? Enche de Deus com qual objetivo? Qual que é o objetivo que eu tenho esta noite para sair daqui cheio da graça e da glória de Deus na minha vida? Glória a Deus. Deus tem os seus propósitos. Deus
tem os seus propósitos para realizar na nossa vida. E de fato, para que Deus realize os propósitos dele na minha e na sua vida, precisamos mesmo estar cheios da graça, cheios da glória e do poder mantenedor, sarador, cheio do poder que nos dá vida em abundância. Para Deus realizar, nós precisamos mesmo estar cheios de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Então eu vou convidar vocês para cantar novamente comigo esse trecho. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Feche os seus olhos e cante. Feche os seus olhos e peça para Deus. Versículo 31 e 38 do Evangelho de João. Capítulo 4, 1 a 38 do Evangelho de João. E quando eu orava e pedia para Deus, Senhor, dá-me uma palavra, dá-me uma inspiração, para que eu possa transmitir ao teu povo, para que eu possa transmitir à tua igreja, porque de fato é uma imensa responsabilidade, e o teu povo precisa ouvir a tua voz, eu preciso ouvir a tua voz, e de fato me mexeu muito quando escrevi esse sermão, irmãos. E eu tenho a certeza, se cheios do Espírito Santo, nós saímos aqui nesta noite, eu tenho certeza absoluta que nós entenderemos o que Deus tem para nós hoje aqui. E diz assim a palavra de Deus, versículo 31: E entretanto, os discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguma coisa de comer? Jesus lhes disse: A minha comida
é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa ambos se regozijem, porque nisso é verdadeiro o ditado: um é que semeia e outro que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhais, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Até aqui. Nós estamos iniciando o ano de 2020 e nesse ano a denominação está trabalhando este tema. A denominação está trabalhando o tema evangelização. E aqui é claro, queridos, que é um tema que nós temos que carregar para a nossa vida diária. Mas todos os anos, o ano passado foi o ano da consolidação. Então nós entendemos e cremos que Deus dá esse direcionamento para o pastor presidente dessa denominação, o pastor Ronildo Queiroz. O ano passado a consolidação consolidou todo um trabalho de anos. Este ano, após consolidado, agora vamos lá, vamos evangelizar, vamos levar a palavra de Deus ao mundo. E aí, só a título de conhecimento, pelo dicionário, evangelização é um ato, processo ou efeito de evangelizar. Ato, processo ou efeito de evangelizar. E agora, qual o propósito de Deus para a igreja no que diz respeito à evangelização? Agora, para esse tema, a verdade central que está em torno desse tema chama-se cruz. Cruz do Calvário. A verdade central está em torno do sacrifício vicário de Cristo lá na cruz. Jesus, ele foi até a cruz, se sacrificou por nós, ele venceu a morte, venceu o pecado e agora oferece a nós a oportunidade de seguir com o plano de Deus, seguir com o plano que Deus ele criou lá desde o princípio, desde o início. Então o Evangelho é uma boa nova porque é uma dádiva de Deus. Nós não precisamos aqui fazer inúmeros sacrifícios para alcançar esta graça. É uma dádiva que Deus nos dá. E Cristo, ele é um mediador entre Deus e nós. Ele media, ele está entre o Senhor Deus Todo-Poderoso e nós. E qual foi o propósito, o objetivo da cruz? O objetivo da cruz foi novamente Deus nos resgatar. Deus nos resgatar do estado em que nós estávamos. Então, para isso a gente vai voltar um pouquinho para recordar algumas coisas e para que a gente possa compreender de fato o que Deus tem para falar conosco hoje. E aí agora a gente lembra que no princípio Deus ele cria os céus e a terra. No princípio Deus ele cria os céus e a terra, ele cria todas as coisas, ele cria um ambiente que seja possível que o homem possa habitar. Em seguida ele cria o homem. O contrário não daria, cria o homem e depois cria algum lugar para o homem habitar. Então Deus cria céus, cria terra e coloca o homem lá. Então Deus ele se relaciona. Está em Gênesis primeiro, a igreja conhece. E aí Deus se relaciona com o homem. Todas as tardes Deus vai até o jardim para se relacionar, para conversar com o homem. Mas chega um determinado dia em que o homem ele peca, o homem cai.
E ali, naquele momento, acontece o distanciamento de Deus, acontece o afastamento de Deus por conta do pecado. Então o próprio Deus, ele arquiteta um plano para que possa resgatar, para que possa tirar o homem daquela situação em que ele se encontrava. Porque quando o pecado entrou ali na vida de Adão, atingiu a todos os que iam descender de Adão. Então o pecado virou ali universal, atingiu a toda a humanidade. E agora, queridos, uma vez que o pecado entrou, não tinha jeito. Como que Deus novamente poderia se relacionar com o homem, se Ele mesmo, sendo o Criador, não fizesse alguma coisa, não arquitetasse um plano para resgatar este homem de novo, para religar novamente esse relacionamento que tinha no princípio? Então Deus envia o seu Filho Jesus. Então Jesus, ele vem, ele prega o Evangelho, ele fala da boa nova, que era ele mesmo. Ele forma 12 homens, para depois que ele partisse, ele pudesse seguir com o plano, os discípulos pudessem seguir e levar esta boa nova de salvação. Então Jesus, ele toma a via dolorosa, e aí ele recebe a coroa de espinhos. Jesus, ele é chicoteado, ele é esbofeteado, ele sofre, e aí ele carrega ali com ele os pecados de todo mundo, inclusive o meu e o seu pecado. Ele estava carregando ali. E aí agora ele se depara com a cruz. E aí ali na cruz, ele consuma a obra de Deus. Quando ele entrega o seu Espírito ali, ele consumou a obra do Deus Pai, que era religar o homem novamente a Deus. Quando ele entrega o seu Espírito, o véu do tempo se rasga, não existe mais nada que separa o homem de Deus, mas existe um que une o homem a Deus de fato, e o nome é Jesus de Nazaré. Ali se abriu uma porta, a porta da graça, e essa porta da graça se chama Jesus. Então o homem que outrora já não tinha comunhão com Deus, o homem que outrora estava afastado de Deus, agora ele não vive mais em trevas, ele tem a possibilidade, de se estar com Deus novamente, de ter comunhão com o Senhor Deus novamente. E após o sacrifício da cruz, os discípulos, eles saem para o mundo e eles vão pregar o Evangelho, e eles começam a pregar o Evangelho ali naquela região, e pessoas e vidas são salvas. Só que não fica só nesse plano aqui, porque ainda tem o porvir, a porta que se abriu para nós com o Evangelho da graça, a porta que se abriu para a nossa vida, através de Jesus Cristo, nos levará a uma eternidade, onde haverá gozo, paz e alegria no Espírito. É isso que vai acontecer depois. Esse momento, como Paulo diz, essa breve e momentânea aflição que a gente vive aqui, não se compara à glória do porvir, não se compara à vida que nós teremos depois que nós passarmos desta para outra, porque a eternidade, queridos, será gozo, paz e alegria no Espírito, aqueles que encontrarem a porta, para aqueles que tiverem compromisso e ouvirem a boa nova de Cristo, saberem que esta porta existe, que a porta da graça ela existe, que ela está disponível e que está só esperando a pessoa vir e aceitá-lo.
Então entendam, queridos, que o texto que nós acabamos de ler, ele conta um momento em que Cristo estava lá na Judéia, e aí por diversas razões que aconteceram ali, os fariseus queriam fazer algum tipo de intriga entre Jesus e João Batista para saber quem era o maior e tudo mais. E aí Jesus, percebendo isto, ele sai de lá e ele vai para o norte da Galileia. E Jesus, ele tinha três caminhos. Ele poderia ir pelo mar, e aí ele poderia ir pelo Rio Jordão, atravessar o Rio Jordão, ou ele poderia ir por Samaria. E o que Jesus faz? Jesus andava no centro da vontade de Deus. Jesus Cristo, ele fazia a vontade e cumpria o que Deus determinava. Então ele foi por Samaria, porque em Samaria ele tinha um encontro. Ele tinha um encontro com uma mulher. Então Jesus, ele tomou o caminho de Samaria junto com seus discípulos. Então, por ter viajado muito, por estar viajando horas ou dias, os discípulos se separou de Jesus, chegando ali perto do poço de Jacó. Os discípulos foram para a cidade comprar alimento, e Jesus, ele foi ter um encontro com a mulher samaritana. E agora, quando Jesus encontra com essa mulher, primeiro que esta mulher, ela teve 5 relacionamentos. Ela tinha problemas no matrimônio, porque ela havia tido 5 maridos. Vida frustrada, uma vida, infelizmente, numa situação, pensando na sociedade, e ainda mais na sociedade da época, uma sociedade extremamente preconceituosa e machista. Então a mulher, ela vivia nas trevas, vivia na cegueira espiritual. E aí Jesus encontra com ela e fala: olha, você teve 5 maridos, e esse último não é teu marido. E Jesus leva esta mulher a enxergar, a perceber a salvação por intermédio dele mesmo, e ela o reconhece como Messias. E naquele momento a mulher, é como se caísse as escamas dos olhos dela, é como se ela estivesse cega e passasse a enxergar a partir daquele momento. Então a mulher passa a ver Jesus como a salvação, ela passa a ver Jesus como aquele que estava para vir, o Messias esperado, tanto esperado pelos judeus à época. E agora, queridos, a mulher sai e vai em direção à cidade. Ela vai para a cidade para falar para a cidade, para testemunhar para a cidade que Jesus Cristo, aquele homem que ela havia encontrado, ele era o Messias. Ela voltou e contou tudo para eles, para o povo daquela cidade, sobre o que Cristo tinha dito a ela, sobre o que Cristo tinha falado para ela, as revelações. E aí, de repente, os discípulos chegam com a comida, e aí oferece: Senhor, mestre, come. O texto que acabamos de ler: mestre, come. E Jesus vira para eles e diz o seguinte: eu tenho uma comida diferente, eu tenho uma missão diferente aqui. Esse momento de me alimentar o meu corpo material, não é mais importante do que o que está para acontecer agora. E aí, nesse momento, os discípulos não entendem nada e começam a perguntar uns para os outros se alguém tinha trazido alguma coisa para ele comer antes, e se ele já estava saciado ou alguma coisa do tipo. Aí, de repente, Jesus olha para eles e fala o seguinte para eles: olha, e nesse inteirinho, nesse momento em que isso tudo está acontecendo,
a mulher já tinha ido à cidade, a mulher já tinha avisado a cidade, e o povo daquela cidade, como diz o texto, estava vindo ao encontro de Jesus, estava vindo para saber quem era esse homem, que tinha falado todas as coisas, aquelas coisas para aquela mulher, que tinha mudado a vida daquela mulher, porque o que acontece ali é que a mulher teve um encontro com Jesus. Quando ela teve um encontro com Jesus, ela era uma pessoa, e depois que ela saiu de lá, depois desse encontro, ela voltou outra pessoa para aquela cidade, e as pessoas queriam entender aquilo, as pessoas queriam compreender como aquilo poderia ter acontecido, e foram atrás de Jesus. E aí Jesus olha para os seus discípulos e fala: olha, levanta a vossa cabeça, levanta os vossos olhos e vede, os campos estão brancos para a ceifa. Jesus aqui não estava falando do campo de soja, de trigo ou qualquer outro tipo de grão. Jesus estava falando de pessoas, Jesus estava falando de vidas. Jesus estava falando das pessoas que precisavam de salvação, das pessoas que precisavam ouvir a boa nova, e aquelas pessoas estavam subindo, e os discípulos levantaram os olhos e viram. Então, queridos, o primeiro ponto aqui, e a primeira observação que nós fazemos nesse texto, e é o ensinamento que nós teremos, é que nós precisamos ter visão. Erguei os vossos olhos e vejam que os campos estão brancos para a ceifa. Agora, visão do quê? Que tipo de visão nós precisamos ter? Qual o tipo de visão que Jesus estava se referindo ali para os discípulos? Ele estava falando de pessoas, ele estava falando de vidas, e as pessoas estavam vindo, e os discípulos, por certo, viram o campo com as pessoas chegando para receber o ensinamento de Jesus. E o que é interessante é que por causa daquela mulher, toda uma cidade fora salva, toda uma cidade fora liberta do pecado, das trevas, do juízo. Nós precisamos ter a visão de que o mundo está perdido, irmãos. Nós precisamos ter a visão de que não existe bonzinho nessa história, o mundo está perdido. Dos sábios ao ignorante, do branco ao negro, do ocidente ao oriente, o mundo está perdido. Se você pegar ricos e pobres, sábios e ignorantes, o mundo está nas densas trevas, o mundo está carente de Deus. E por que isso? Porque o pecado é uma realidade. Não adianta a gente muitas vezes achar ou pensar que não, o pecado é uma realidade na vida do ser humano. E eu trouxe aqui alguns exemplos, queridos. Existem diversos países no mundo com muitos dialetos, muitas línguas, que ainda não tem um exemplar da Bíblia traduzido. Você sabia disso? Na África existem 1.800 línguas. A Bíblia está traduzida ainda nem para 200 línguas, nem para 200. Então é um número que precisa deixar a gente incomodado de alguma forma. Para nós cristãos, que fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo, precisamos ficar incomodados de alguma forma com isso, com esses números. A Europa, que é o berço da cultura evangélica cristã, é considerada hoje um continente pós-cristão. O ateísmo está se espalhando lá de uma maneira terrível. Terrível. Hoje
aproximadamente 4% dos templos que estão na Europa hoje são cristãos e evangélicos. Os outros, ou está virando mesquita, está virando qualquer outra coisa, comércio, mas as igrejas estão fechando na Europa. Se nós pegarmos a Coreia do Norte, ela tem um regime de ditadura, um regime ferrenho. Como que o Evangelho está sendo disseminado? Como que o Evangelho de alguma forma está alcançando aquelas pessoas ali? De que forma isso está acontecendo? Queridos, é necessário nós olharmos e ter a visão de que o mundo está perdido e precisando do Evangelho da graça, do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje existe a relativização das coisas, tudo é relativo. Mas tudo é relativo. O homossexualismo que está se espalhando de uma maneira assustadora e por todos os lugares. Você vai nas praças, nos parques de diversão, anda no shopping center. As pessoas, elas perderam totalmente por conta do pecado. Não existe mais o pudor. O mundo está totalmente perdido e cada vez mais se afundando nas densas trevas e nesse chamado pecado. É o pecado que está destruindo o homem. Nós precisamos ter a visão de que as falsas religiões, elas estão se proliferando. As falsas religiões estão crescendo de uma maneira assustadora. Dados para vocês aqui: 70%, ou melhor, 70 anos, nos últimos 70 anos, o islamismo cresceu 500%. Só nos Estados Unidos, hoje, os Estados Unidos, que é um país extremamente patriota, eles amam aquela bandeira, tem 2 milhões de islâmicos convertidos. Não são pessoas que saíram das diversas regiões e foram para lá, não, convertidos. O hinduísmo 167%, o budismo cresceu 145% nos últimos 70 anos, e o cristianismo cresceu apenas 47%. O alvo dos muçulmanos é ganhar o mundo para o islamismo. Queridos, então, assim, nós temos uma missão. O mundo está em trevas, cada vez entrando mais nas trevas. As falsas religiões crescendo de uma forma assustadora. O modismo na igreja cristã hoje está um absurdo. Muitas modas. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus para nos nortear. Por que a gente vai ficar adotando o modismo, achando que porque se nós fazermos qualquer pirotecnia, a gente vai atrair pessoas para dentro da igreja? Se a gente vai, acaba com tudo, destrói a pirotecnia, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão embora. O que salva, o que transforma o homem é Jesus Cristo de Nazaré, pela palavra de Deus. Não existe salvação. Então nós temos uma missão, e essa missão que nós temos de pregar o Evangelho, de levar a palavra de Deus, a boa nova, querida, é intransferível. A gente não consegue terceirizar isso. Quem é que vai pregar o Evangelho? Quem vai pregar o Evangelho se não for a igreja de Deus? Se não for o salvo por Cristo? Não dá para terceirizar. O governo não vai pregar o Evangelho. O ateu não vai pregar o Evangelho. As testemunhas de Jeová. Hoje o Parque Fabril, talvez um dos maiores do mundo. Parque Fabril é um parque gráfico. Eles produzem os próprios materiais. E qual que é a diferença? Qual é a diferença? O que eles fazem de diferente?
eles produzem o material, entregam o material às pessoas, discipulam essas pessoas para ir contar inverdades sobre a Bíblia, para pregar heresias, para distorcer a palavra de Deus. Queridos, a igreja de Cristo, ela não pode silenciar a sua voz. Nós não podemos silenciar a nossa voz. A gente não pode recuar, a gente não pode permitir que o mal avance. Nós não podemos permitir que as falsas religiões, que as pessoas que pregam a Bíblia, que pregam a palavra de maneira torta e distorcida, das pessoas que querem trazer todo tipo de coisa para dentro da igreja, querem trazer todo tipo de coisa para as pessoas dentro da igreja, achando que isso vai fazer diferença, achando que isso vai mudar alguma coisa. O que muda é a palavra de Deus, e nós temos essa incumbência, a incumbência de levar a palavra de Deus ao perdido, a incumbência de levar a palavra de Deus àquele que está em trevas, para que ele possa ser esclarecido pela palavra e pelo Espírito Santo e vir para a maravilhosa luz de Deus. Mas isso cabe a mim e a você. E por que nós nos calamos? Na introdução que foi feita hoje aqui, Deus, ele, em algum momento o homem escorregou e pecou, mas Deus ele fez um plano que durou anos para que iniciasse, e Deus fez esse plano para nos resgatar, e aí Ele nos resgata. Ele quem nos dá vida, Ele quem nos dá saúde, Ele quem nos dá capacidade intelectual, Ele que nos iluminou a mente em relação a esse caminho maravilhoso que é Jesus Cristo de Nazaré. E muitas vezes nós lemos a Bíblia, muitas vezes nós vamos para o seminário, nós aprendemos a palavra de Deus, nós nos enchemos do Espírito Santo, como louvamos aqui nesta noite, mas nós não temos a coragem de atravessar a rua e falar da boa nova, do Evangelho de Cristo para o nosso vizinho. Nós nos enchemos, mas e aí? A gente vai encher e vai transbordar. E o que nós estamos fazendo, irmãos? O que está nos impedindo de avançar? O que nos impede de falar de Cristo para a nossa família? O que nos impede de falar de Cristo, de falar dessa boa nova? É uma missão da igreja, é uma responsabilidade da igreja. Cristo, Ele nos dá as ferramentas para isso. Você tem um dom que Deus te deu. Usa isso. Usa em favor do Evangelho, do Reino. Muitas vezes as pessoas estão preocupadas com cargo, o que eu vou fazer? Mas o que eu vou fazer na igreja? Qual que é o cargo que eu vou ter? E, sabe, gente, a igreja precisa ter uma estrutura, a igreja precisa ter pessoas para trabalhar, a igreja precisa ter departamentos, porque senão vai virar uma bagunça. Mas, queridos, a missão de evangelizar é de todos. A missão de evangelizar é de todos. Terceiro, realizar a obra de Deus com amor. Realizar a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com amor. Ontem nós estivemos aqui no culto dos departamentos, ou com os departamentos, e a missionária Isilda ministrou aqui ontem, e uma coisa que me chamou bastante a atenção na ministração dela foi um testemunho que ela deu acerca da trajetória dela. Ela contou quando ela era bancária, não sei quanto tempo atrás, ela não mencionou isso, mas creio que faz muitos anos, que as pessoas que trabalhavam com ela, os colegas de trabalho,
dizia o seguinte: a Isilda, ela só vai estar satisfeita, 100% realizada, ela só vai estar, realizada de fato no dia que ela puder chegar aqui no escritório, fazer uma dessas mesas aqui de palanque para anunciar o Evangelho de Cristo. Irmão, nós temos que fazer isso com amor. E o que ela falou ainda a seguir: ainda hoje o meu coração arde para falar do nome de Jesus. Queridos, nós precisamos ter esse amor. Nós precisamos sentir. Se nós não sentimos isso de alguma forma, nós precisamos pedir para Deus. Nós precisamos falar com o Espírito Santo para que Ele venha arder o nosso coração, arder o nosso coração de vontade, de desejo de sair pelo mundo e pregando o Evangelho da salvação e pregando a Jesus Cristo de Nazaré. Nós precisamos fazer isso, irmãos, porque de outra forma a gente vai ficar cheios para nós mesmos. Nós vamos nos encher e vamos nos alegrar para o nosso próprio gozo e alegria. E também não estou dizendo que isso é ruim, não, mas nós temos uma missão. Vamos pedir para que o Senhor nos desperte para essa missão. Vamos pedir para que Ele nos desperte. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Bom, eu tirei isso de um livro, queridos, que eu quero ler para vocês aqui. Um jovem repórter, nos tempos idos lá no grande avivamento da Nova Inglaterra, conta que um evangelista estava hospedado na casa de um pastor presbiteriano. Certo dia esse jovem repórter foi até a casa do pastor para falar com o evangelista. O pastor abriu a porta e com o rosto iluminado e voz trêmula respondeu: nunca se hospedou um homem como ele em nossa casa. Não sei quando ele dorme, se entra no quarto durante a noite ou pela manhã encontro orando. Vi ele entrar no templo mais cedo e ele não voltou para as refeições. O jovem repórter vai à igreja e encontra o evangelista de bruços e molhado de suor, orando diante de Deus e como que agonizando em favor daquela cidade de garimpeiro, para que o Senhor dirigisse as almas ao Salvador. Isso aqui é amor. Isso daqui é de fato o amor de Cristo, o Espírito Santo movendo o coração. E ele tinha orado e jejuado a noite e o dia inteiro. Paulo, no capítulo 9, versículo 16 de 1 Coríntios, ele fala: ai de mim, se não pregar o Evangelho, ai de mim. E teve um episódio no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos que Paulo, ele depois de muitas viagens, ele encontra-se em Cesareia com Filipe e outros discípulos, e ali naquele momento em que eles estão conversando sobre a obra de Deus, sobre o Evangelho de Cristo, chegou Ágapo, que era um profeta, que ele vinha de uma das regiões dos arredores. E aí esse homem entra no recinto e ele toma o cinto de Paulo. E aí ele diz o seguinte: o dono desse cinto, ele profetiza ali, o dono desse cinto, ele vai ser amarrado e vai ser ligado se ele for para Jerusalém. E ele amarrou as mãos e os pés dele próprio para encenar o que aconteceria com o dono daquele cinto. E o dono daquele cinto era Paulo. Então os irmãos começaram a chorar, a rogar a Paulo para que ele não subisse a Jerusalém. Paulo, não vai, você vai ser maltratado, eles vão te matar, eles vão te chicotear, eles vão te prender. E aí Paulo fala: por que vocês estão fazendo isso? Chorando? Por que vocês estão me magoando dessa forma? Eu estou disposto não só a ser amarrado e ser chicoteado e esbofeteado,
mas eu estou pronto a morrer pelo nome de Jesus. Isso está registrado no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, queridos. Nós precisamos ter esse amor e esta paixão. E por último, e para finalizar, queridos, nós precisamos ter compromisso. Evangelizar é uma responsabilidade nossa. Não há outra forma do evangelho acontecer. Não tem outra forma. Essa missão foi feita para nós. Quem é lavado e remido no sangue de Jesus aqui, levanta a mão. Essa missão é para os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aqui na igreja, eu estou vendo o Rodrigo ali assente. Aqui na igreja nós temos o departamento de evangelismo e eles cuidam disso. Quantas vezes e eles realizam um trabalho na porta do presídio e tal, e correm, e é uma bênção. Mas quantas vezes nós vamos procurar os dois para saber se eles precisam de alguma coisa, para perguntar qual horário que eles chegam na porta do presídio? Isso não é só para vocês, não, para mim também. Quando que nós fizemos isso, irmãos? O livro Heróis da Fé conta a história de vários heróis da fé, biografias e biografias, e fala de Martinho Lutero. Martinho Lutero tinha um amigo chamado Micônio, era o nome desse amigo de Martinho Lutero. E aí os dois combinaram que Micônio ficaria orando e Martinho Lutero ia evangelizar, fazer a obra de Deus, pregar, falar do amor de Cristo e tudo mais. E aí Micônio ficava orando, e orando, e orando, e dias a fio orando e jejuando em favor de Martinho Lutero, enquanto Martinho Lutero ralava o peito lá fora, Micônio ficava orando e jejuando. Até um dia que Micônio ele tem um sonho, uma revelação de Deus para ele. Então ele tem um sonho com Cristo Salvador, que mostrava para ele um campo enorme, cheio de ovelhas, e só tinha um camarada lá, só tinha um crente lá para conduzir as ovelhas, e era o amigo dele, Martinho Lutero. E ele estava cansado, fadigado na revelação. Martinho Lutero cansado, fadigado do trabalho, mas ele não parava. Ele era incansável no serviço e na obra do Senhor. E ali Micônio entendeu que ele não podia continuar naquela situação. Eu preciso ir lá e me unir a ele e realizar o trabalho junto dele. Eu preciso estar lá também. O meu lugar não é só aqui. E eu li uma história que, na verdade, eu ouvi essa história, que me deixou chocado. Em uma tribo indígena, um jovem estava sendo preparado para ser o cacique da tribo. Porém, ele ficou doente e a doença começou a se agravar. E aquele jovem índio, ele vira para sua mãe, ali no leito de morte já. Ele vira para sua mãe e pergunta para ela: mamãe, se eu morrer, para onde vai a minha alma? E a mãe dele não soube responder, não teve resposta para a pergunta. E então o moço ali, nas últimas, angustiado, prestes a dar o último suspiro, ele vira para a mãe dele e fala: mamãe, se eu morrer, para onde vai a minha alma? E a mãe dele, em desespero, vira para ele e fala: meu filho, eu não sei para onde vai a sua alma se você morrer agora. Dias depois, o moço morre, sem saber para onde ia a alma dele. Um mês depois, chega na aldeia um missionário, pregando o Evangelho, pregando a salvação em Cristo, pregando o reino de Deus. E aí de repente sai uma mulher desesperada, com o rosto desfigurado, de dentro de uma das tendas, e segura aquele missionário, e começa a balançar e chacoalhar aquele missionário.
e dizer para ele: por que você não veio antes? Por que você não veio antes? O filho dela havia morrido sem saber, sem ter o conhecimento de Cristo. Queridos, a pregação do Evangelho, o evangelismo, a evangelização não é para amanhã, não é para o mês que vem, não é para a semana que vem, é para agora, é para já. Nós temos que ter essa consciência, uma vez que nós somos resgatados, remidos pelo sangue de Cristo. Esse é o nosso compromisso. Amém? Deus abençoe. Presbítero Manuel. Aleluia. Glória a Deus. Para isso, irmãos, nós somos chamados. O Senhor Jesus, Ele veio para quê? Aleluia. Para nos dar essa direção. Aleluia. Ele veio para nos trazer salvação. Aleluia. Ele veio para dizer para você que ainda tem jeito. Aleluia. Ele veio para dizer, aleluia. Ele veio para, aleluia, como avalista. Ele te dá autoridade, aleluia. E te dá liberdade para que você venha estender a mão em nome dele. Para que você venha, aleluia, clamar. Aleluia, para que você venha entender que o Deus que nós servimos é um Deus que te ouve, é um Deus que, aleluia, aleluia, que se preocupa conosco. Amém? O Senhor, irmãos, aleluia, Ele quer isso de nós. A palavra do Senhor é muito clara, como a Isa pregou ontem mesmo, né? Não foste vós que escolhestes a mim, mas sim eu que escolhi a vós, para que vades e deis frutos e os vossos frutos permaneçam. Você não foi chamado por acaso. Você foi chamado para um propósito, aleluia, de levar o Evangelho do Senhor, de proclamar, aleluia, a palavra da salvação. Amém? Aleluia. O Senhor tem te dado essa autoridade, o Senhor tem te dado essa ordem. Vai e prega. Amém? Aleluia. Os irmãos, coloquem em pé. Eu não sei se já foram dados os avisos, mas os trabalhos da semana seguem. Amém? Tem algum recado, Jair? Amém? Tem um recado para todos os oficiais. É uma convocação. Dia 31 agora de janeiro, todos os oficiais, líderes estão convocados para uma reunião para todos os oficiais, tá bom? Os oficiais, diáconos, obreiros e líderes de departamento. Mais alguma coisa? Sábado também, os irmãos são convidados para estarem aqui na vigília. A igreja estará das 22 a 1 da manhã. Estaremos aqui orando, buscando ao Senhor, buscando o revestimento da parte do Senhor, que é importante, irmão. A igreja tem que estar orando, a igreja tem que estar na torre de vigilância, amém? Os cultos da semana, quarta-feira, tarde da bênção, quinta-feira, oração pela manhã, amanhã, segunda-feira, oração com a missionária Ivanete, amém? Quinta-feira à noite, culto também, e os trabalhos seguem, irmãos. Eu só queria dizer para os irmãos estarem orando por esse ministério, amém? E os irmãos, nas orações dos irmãos também, eu gostaria que os irmãos apresentassem a nossa nação. Eu queria, em nome de Jesus Cristo, antes de terminar o culto, irmão, levantar um clamor pela nossa nação, amém? A igreja não tem orado, aleluia, pela nação. É importante que nós estejamos orando pelos nossos governantes, irmãos. É importante que nós estejamos orando, aleluia, para que esse país seja aleluia, para que o Senhor venha tomar posse desse país, amém? Vamos levantar um clamor agora por essa nação, pelos governantes, pelas famílias que se encontram, aleluias, clamando por um socorro, amém? Bendito é o nome santo do Senhor, Deus bendito, Deus eterno, em nome de Jesus, Senhor,
aleluia, nos colocamos dentro de Ti agora, Pai eterno, clamando a Ti, ó Deus, aleluia, aleluia, pela nossa nação, meu Pai. Senhor, aleluia, nós colocamos nas Tuas mãos, Pai eterno, esse país, e pedimos a Ti que Tu venha, Senhor, tomar nas Tuas mãos os governantes, Pai eterno, os administradores, Senhor, dessa nação, Pai eterno, para que haja, Senhor, prosperidade, para que a bênção do Senhor venha se, aleluia, Senhor, venha se estender, aleluia, por esse país, ó Pai. Senhor, guarda, Senhor, a nação brasileira, Senhor, coloca as Tuas mãos poderosas, Senhor, dando, aleluia, direção para o Teu povo, Pai eterno, levanta, Senhor, aleluia, a Tua igreja, desperta, Senhor, aleluia, aleluia, Senhor, o Teu povo, eu coloco nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, te peço, Pai eterno, ó Senhor, tem misericórdia de nós, Pai eterno, vai de encontro, Senhor, aos governantes, ó Senhor, toma a direção, Pai eterno, dessa nação, Pai amado, não permita que o adversário venha prevalecer, não permita, meu Deus, aleluia, aleluia, Pai eterno, que essa nação venha ser tomada, meu Pai, aleluia, aleluia, Senhor, pelo mal, em nome de Jesus, Senhor, aleluia, é o que nós pedimos, te louvando por tudo, meu Pai, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Se Deus é por nós, o Senhor é meu pastor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Estenda as nossas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de vós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça a luz do seu rosto sobre ti, tendo misericórdia de ti e te dando da sua muita paz. Hoje, para todos sempre, todos digam bem forte. Amém. Em nome de Jesus, irmãos, vão em paz. Que o Senhor abençoe a todos. Amém.